Olá, pessoal. Quero compartilhar aqui com vocês, então, o estudo de caso, né, da Cray Research, não é verdade? Então, quero ler aqui, vou ir lendo o estudo de caso e compartilhando algumas informações, né, a gente vamos fazendo alguma analogia, um estudo ou pesquisa no site da própria empresa, né? Então, vamos aqui à leitura. O mundo dos supercomputadores super rápidos está esquentando. Apesar do gênio da computação Seymour Cray ter sido pioneiro na tecnologia e de sua Cray Research Corporation a muito dominar o mercado, empresas americanas, europeias e principalmente japonesas estão ameaçando a liderança da Cray. Os supercomputadores são vitais para a pesquisa científica de ponta, para a defesa militar e para o desenvolvimento de inúmeras tecnologias, desde produtos farmacêuticos até engenharia aeroespacial e TV de alta definição. A corrida internacional nesse campo conta com muitos políticos dos Estados Unidos se empenhando para ajudar os esforços americanos por razões econômicas e de segurança nacional. O que aconteceu com a Cray? Né? A Cray Research foi fundada em 1972 por Simon Cray, que começara com um dos projetistas chaves da Control Data. Desde que introduziu em 76 o primeiro supercomputador do mundo, o Cray 1, a empresa vinha mantendo com grande margem a liderança na indústria de supercomputadores. Em parte, devido ao domínio que tinha sobre a nova tecnologia, a Cray podia se dar ao luxo de concentrar suas energias no que fazia melhor: pesquisa e desenvolvimento, exploração extensiva de projetos novos e arriscados para fabricar os computadores mais rápidos do mundo. Vale salientar, pessoal, é interessante que a figura desse pioneiro, né, do Seymour, ele é muito interessante fazer analogia, eu gosto de fazer analogia desta empresa com a própria Apple, né? E fazer analogia também do Seymour com o Steve Jobs, porque os dois foram grandes mentores, foram fundadores, presidentes de suas respectivas empresas, né? Tem todo o histórico aí depois de saída, até dos dois executivos, né? O Seymour também saiu, né? Da Cray, né? E o Steve Jobs também saiu, né? Da Apple. Então, veja, é interessante isso aqui, né? E se nós pararmos e olharmos a história, o que diferencia essas duas grandes corporações é uma década, né? É uma década só que se diferencia essas duas corporações. E é claro que uma estava voltada para computadores pessoais e a outra para supercomputadores, né? Então, veja, é interessante a gente falar também que hoje, em 2019, a Cray, né, ela foi adquirida pela HPE, né? E isso aí nós vamos conversar também durante esse estudo de caso. Então, olha só fazendo aqui um parêntese com o site, né? Então, vocês podem olhar, inclusive, a empresa já está incorporada dentro do site da HPE, a Cray Supercomputador já está incorporada dentro do site da HPE aqui, ó. E o interessante é que traz o Seymour Cray como fundador, como mente pensante, né? Então, veja só, nós estamos começando a falar aqui do supercomputador Cray 1, olha só, em 1976, né? Então, olha só, o primeiro cliente foi o Laboratório Nacional de Los Alamos. O Cray 1 foi o primeiro supercomputador mais rápido do mundo entre 76 e 82, né? Quer dizer, durante esse período, a empresa ficou bem confortável, não tinha concorrente, ela pensava no desenvolvimento de novos produtos, né? Ela foi incorporando energia no Cray 2, depois potencializando o Cray 3, e aí ela percebeu nesse inteirinho que estava ficando muito caro, muito dinheiro envolvido nesses dois
nessas duas próximas versões, e decidiu colocar um produto intermediário. Mas a questão é que ela surgiu no mercado, né, com o Cray 1, né, e já começando, desenvolveu com o propósito de fomentar ou de processar informações pesadas, né, para a indústria farmacêutica, laboratorial, enfim, de segurança, como está sendo abordado aqui no estudo de caso, né? Então, aqui, a Cray podia se dar o luxo nesse período, dado ao grande sucesso do seu produto. Enquanto isso, né, olha só, muitas outras empresas iam abocanhando o mercado da Cray, devagar, sem ela perceber, né? Outras empresas foram entrando, foram tomando, foram inserindo novos projetos, né? Concentrando-se em mini supercomputadores, menores, mais lentos, mas não tão caros e mais adequados às necessidades de certas empresas. À medida que a competição se acirrava e a demanda por supercomputadores caía, a Cray foi pressionada a tornar-se mais pragmática e mais orientada para o mercado. Ou seja, o mercado começou a forçar a Cray a diminuir a robustez dos computadores, né? Além disso, havia pressões sendo geradas internamente. Na década de 80, Cray havia entregado as rédeas da empresa para o John, que é graduado em engenharia e administração, e começou a mudar sua orientação e sua área de concentração. Então, veja, ele confiou a uma nova mente, né? O Cray saiu da presidência, apresentou o John Hollingen, e é claro que ele tinha outros pensamentos. Enquanto o Cray trabalhava no Cray 2, que buscava uma tecnologia radical, o novo CEO, né, o John, ele começava a se preocupar em não colocar todos os ovos do Cray na mesma cesta, que é o que a gente sempre fala em termos de diversificação, né? Ele quis diversificar, quis colocar novos projetos, quis sair da área de supercomputadores e quis diminuir um pouco a robustez, né? Atender aquilo que o mercado estava necessitando. Ele autorizou um projeto mais confiável, criado por Shin, né? Steve Shin, um brilhante projetista de computadores, chamado de XMP, que poderia modificar o Cray 1 para ter um desempenho melhor, né? Então, veja, aqui, então, ó, veja, o projeto inicial do Cray era o Cray 2. E aí veio o novo presidente, o John, e incorporou esse novo projeto aqui, ó, né? O XMP, em 1982. Por quê? Porque era um computador mais barato, era um computador mais otimizado, que atendia o mercado, né? Então, que o primeiro cliente foi a Digital Products, a produtora de filmes digital, né, Products, usou o sistema da Cray XMP para criar imagens para o clássico Coach, O Último Guerreiro das Estrelas, um dos primeiros filmes a usar imagens geradas por computador. Então, ela começou também a entrar por esse mercado, quer dizer, outros ramos de atividade começaram a perceber os supercomputadores, e nesse caso aqui, um pouco menos robustez, né? Justamente pela memória, pela rapidez, pela essência que essas máquinas ofertavam naquela época e também hoje, né? Então, veja, o projeto deu certo, resultou no modelo 3 vezes mais rápido que o Cray 1. Em 86, quando o Cray 2 estava usando a tecnologia mais antiga do Silício, do Vale do Silício, ficou pronto, e o John viu-se diante de um desafio difícil. Cray começou a trabalhar no Cray 3, outro projeto revolucionário que dependia da tecnologia de arsênio de galho, enquanto Shen procurava obter fundos volumosos para o seu próprio projeto de pesquisa que rivalizaria
o Cray 3. Né? Então, veja, o Shen, um novo cientista, ele ainda estava focado em trabalhar o Cray 3, né? Evidentemente. Depois de gastar mais de 50 milhões no projeto de Shen, John optou por cortar os recursos em 87, dizendo que era muito arriscado e que a verba estava apertada. A decisão de John forçou Shen a sair e fundar a sua própria empresa, a Supercomputer System Incorporation, usando recursos financeiros da IBM. Assim, a Cray Research perdeu um pesquisador cuja mente privilegiada, né? Um pesquisador cuja mente privilegiada só era inferior à de Simon Cray e que era fundamental para o sucesso da empresa, né? Então, aqui foi criticado, né? John tirou o Shen, que tinha sido contratado para revolucionar a indústria, e ele estava apostando no Cray 3, né? Então, veja, mesmo ele tendo tirado, eu acredito que tenha sido uma rixa interna, né? Desavenças, né? Com tecnologia, o que aconteceu com a Apple na época de Steve Jobs. Quando Steve Jobs foi retirado da presidência, ele foi retirado da presidência da empresa justamente porque ele queria projetos que seguissem o conceito da empresa, de alta tecnologia, de inovação, de personalização. E a diretoria daquela época achava os projetos muito caros, né? Achava que a Apple estava investindo muito dinheiro na criação de computadores que não iam atender o mercado. Então, essa era a percepção da diretoria da Apple. Por isso, retiraram o Steve Jobs à frente da empresa, né? Então, foi por isso. Desculpem, pessoal. Então, foi por isso que a Apple, a diretoria da Apple naquele momento, naquela situação, ela retirou o Steve Jobs, né, por acreditar que a filosofia da empresa naquele momento era outra. Então, a Cray estava caminhando para esse mesmo cenário. Começou com a saída de Shin. Então, vamos continuar aqui. Mais escolhas difíceis surgiram no caminho de John. Em 85, a empresa havia crescido 66% e seus lucros líquidos aumentados em 20%. Porém, em 88, as vendas subiram apenas 10%. Né? Então, veja aí, que em 3 anos caiu pela metade os lucros. Né? Caíram para 1,5 milhão de dólares sobre 116 milhões de dólares em vendas. Enfim, vários computadores rivais apareceram no mercado, sendo mais notável o novo SX3 da ENIAC, um computador com chip de silício, que, segundo dizem, é mais rápido que o Cray 3. Então, olha só, o Cray 3 ele foi lançado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Cray 3, bem mais à frente. Bem mais à frente o Cray 3 foi lançado. Não estou encontrando aqui. Desculpe, o Cray 3, na verdade, foi só uma proposta. A proposta, ele não chegou a ser operacionalizado, ele não chegou a ser comercializado. Né? Ele foi abortado, mas ele tinha a proposta já de desenvolvimento, né? De memória, de proposta de desenvolvimento. Né? Enfim, surgiu um outro computador, né? Que era mais poderoso do que o 3. Então, aqui, ó, então a empresa decidiu interromper a capitalização do Cray 3 e apoiar o YMP-6. Né? Vamos achar aqui o YMP, aqui está ele, ó, em 1988. Né? Então, o projeto Cray 3 foi abortado e entrou aqui o Cray YMP. Né? Então, veja, a concorrência começou a apertar a empresa de Simon Cray. Né?
Então, veja, o mercado, a empresa com a sua filosofia, com as suas propostas, né? A empresa com o seu conceito de negócio, é, ela com as suas prospecções, né? Desenvolvendo os seus projetos, é barrada pela concorrência e pela necessidade de mercado, né? Essa escolha, ou seja, a abortar o projeto Cray 3, né? Essa escolha levou Simon Cray a sair da empresa e fundar a Cray Computer Company, uma rival amigável da Cray Research. Então aconteceu aquilo que eu havia já preparado vocês. O Cray, não satisfeito, quer dizer, decepcionado, porque a empresa que ele fundou não levou adiante um projeto que ele acreditava muito, um projeto que ele estava à frente, que era o Cray 3. Então, a diretoria acreditou que aquele projeto era muito caro, já era deficitário, não era competitivo, decidiu abortar um projeto que a empresa já havia colocado muito dinheiro. Isso magoou o Cray e ele pediu para sair da empresa. No caso da Apple, o Steve Jobs não pediu para sair, ele foi demitido, né? Depois, mais tarde, ele retornou. Então, veja, a Cray Research é dona de 10% das ações da empresa e lhe entregou 150 milhões de dólares. Então, a Cray Research apostou na nova empresa de Cray, né? A Cray Research ainda apostou ali e comprou ações, acreditando, claro, que Simon Cray é uma personagem, uma figura marcante para os computadores para os supercomputadores, e ela, claro, eles fizeram uma parceria e acreditou que ele ia investir. Então, investiu um percentual ali, né? A evolução no mercado de supercomputadores e também mini computadores significou uma virada drástica na paisagem da Cray Research, uma empresa que antigamente prestava muito pouca atenção ao mercado. Agora, o lado comercial dos supercomputadores, a dinâmica da concorrência e as pressões internas forçaram a liderança da Cray Research a adotar estratégias que estão levando a empresa ainda mais longe de sua origem, né? Ou seja, do jeito que ela começou, com um reduto da pesquisa visionária e de vanguarda em supercomputadores. Então, o que é possível a gente notar aqui, pessoal, é que ela começou muito forte, a concorrência e as necessidades do mercado começaram a fazer com que ela mudasse a estratégia, porque os computadores começaram a ficar muito caros, né? E muito robustos, e a indústria não precisava daquela robustez toda, né? em que a Cray Research estava prometendo, né? E aí é claro que traz aqui algumas reflexões, né? Veja, a primeira reflexão, a ênfase de John, né, o presidente que substituiu o Cray, a ênfase de John mais pragmática e orientada para o mercado tem sido a estratégia certa? Você pode sugerir uma alternativa melhor? Então, veja, o que o John fez foi adaptar os produtos, né, para o mercado. Eu acredito que ele fez a escolha certa. Eu acredito que ele fez a escolha certa. O que a opinião do Cray, do fundador, era que a empresa mantivesse o foco em supercomputadores robustos, né? Quando a empresa começou a mudar essa adaptação, foi que o Cray achou muito ruim, achou que a empresa estava saindo do foco que ela nasceu, né? E aí, não satisfeito com isso, ele pediu para sair. Mas, na minha opinião, John ele estava fazendo aquilo que o mercado estava pedindo, né? Eu acredito que se ele mantivesse a visão de Cray, talvez a empresa passasse por dificuldades, né? Talvez Cray, pela sua inteligência, pela sua genialidade, ele teria alguma outra alternativa. Mas, dadas as circunstâncias, na minha opinião,
John tomou a decisão certa, né? Sua decisão de dividir a empresa em duas foi a melhor abordagem? Bom, não acredito que o case não mostra que foi uma escolha. Foi algo forçado por Cray. Ele saiu da empresa, né? Ele saiu da empresa e aí, claro, que a empresa teve que optou, né, em investir em ações da nova corporação de Cray, né? Mas é claro que quando você tem duas corporações competindo por o mesmo mercado, haverá competição, né? Haverá competição. E é claro que isso pode ocasionar em problemas de caixa, problemas de projetos, não é uma alternativa inteligente, né? Na minha opinião. E é claro que o estudo de caso fala que era uma competição amigável, né? Entretanto, é muito difícil manter-se uma competição amigável em um mercado tão restrito, né? Que problemas especiais surgem com a diversificação? A diversificação, segundo muitos teóricos e pesquisadores, ela se torna um benefício, porque a diversificação ela oferta opções de compra para o consumidor, atendendo a vários tipos de mercado, a vários tipos de segmentos, né? Quando você diversifica, você está dizendo para o mercado, olha, eu tenho mais opções, eu só não tenho essa opção, eu tenho mais opções para vocês escolherem. Então, na minha opinião, a diversificação não é um problema. Ela se torna um problema quando você lança produtos parecidos e com margem menor de variação entre eles, né? E aí você pode ter um tipo de mortalidade interna de algum desses projetos, né? Mas quando você tem uma diversificação em que diferencia de maneira bem evidente um produto de outro, segmentando, na minha opinião, são boas estratégias, né? O que John pode fazer para integrar os esforços nos mini super e nos supercomputadores? Eu acredito que tecnologia, né, que acredito que é uma das coisas que eles fizeram, pessoal e diferenciar a robustez, a envergadura de um produto para outro, né? O que Cray e outras empresas americanas podem fazer para competir melhor com os japoneses? Veja, esse estudo é da década de 90. A empresa ainda existe. Foi adquirida pela HPE em 2019. E os japoneses incomodam em supercomputadores desde aquela época, né? Em um estudo aqui, olha, neste site de pesquisa aqui, o estudo não é tão antigo, né? Tem praticamente aí 8 meses. O Japão ele tem o supercomputador mais rápido do planeta. Então veja, o Japão incomoda desde aquela época, né? Com investimento em supercomputadores. Agora o Case ele faz uma provocação para a gente apontar o que é que a Cray pode fazer para competir com os japoneses. Ora, investir em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, buscar gênios, né? Gênios, de repente, ela pode até buscar no próprio Japão pesquisadores para geniais que estão em destaque e que não estão sendo aproveitados como eles desejariam e trazer para a sua empresa, né? Então, aqui é investir em pessoal, em tecnologia, em recursos e, claro, fazer um estudo de mercado para saber o que é que as empresas que consomem esse tipo de produto estão buscando, né? Então, é muito interessante fazer isso. A IBM tem um supercomputador, é o Watson, que, claro, é uma inteligência artificial que dá sugestões, que trabalha na área da saúde, né, em várias outras áreas também de ciências sociais. Mas é muito interessante ver que as indústrias estão investindo em supercomputadores ainda, né? E a tendência aqui, pessoal, é que isso se fortaleça em função das grandes corporações que estão surgindo, né? Hoje tem um quantitativo maior de empresas de grande porte do que da década de 90, né?
Que papel pessoas como Simon Cray vão representar nas firmas de computadores nos anos 90? Eu nem digo nos anos 90, eu digo na década de hoje, né? Eu acredito que depois do século XXI, eu acredito que personalidades como Simon Cray, como Steve Jobs, como Bill Gates, essas personalidades elas só têm a agregar, porque são pessoas arrojadas, são pessoas que têm confiança, gênios da tecnologia, e que pessoas como Simon Cray, eles contribuem para a facilidade organizacional, para a competitividade. Então, nós precisamos de mais pessoas como esses três nomes que nós acabamos de dizer. Ok? Espero ter contribuído aí e que tenhamos feito aí um esclarecimento, um debate interessante sobre a Cray Research.